Olá, meus queridos, bom dia, graça e a paz a todos vocês. Como a gente fica louco de vontade para vir bater um papo com vocês aqui, né, gente? Vocês são importantes demais, ó. Um beijo para vocês, meus lindos. Queridos, seguinte, não é o beijo do gordo, é o beijo do magro, né? Mas tá valendo. Amados, quero falar com vocês hoje a respeito daquelas palavras utilizadas pelos cônjuges, né? Eu não te amo mais. E as suas variáveis também, né? Eu te odeio, não volto com você, não volto com você nem pintada de ouro, você não vale nada, você não presta, tenho nojo de você. Aquelas palavras bem negativas, né? E aí eu sei que nós vamos tratar desse assunto e algumas pessoas vão dizer, não, pastor, mas o meu marido, a minha esposa não diz essas palavras, diz outras palavras, agradáveis até, né? Mas acaba não voltando para casa. Pois é, querido, eu vou tratar deste assunto num próximo vídeo. Neste vídeo, eu quero falar das palavras negativas proferidas pelos cônjuges, seja o marido, seja a esposa. E para começarmos, a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder das palavras. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, você recebe críticas o dia inteiro. O dia inteiro. E se você for dar ouvidos às críticas, que muitas vezes são desconstrutivas, são críticas negativas, você sucumbe. Eu, por exemplo, recebo inúmeras críticas todos os dias. Se eu for dar ouvidos a isso, queridos, eu não estaria mais aqui com vocês, eu não estaria mais ministrando a palavra e talvez até nem estaria na busca por Deus ou pela restauração, nem sequer por Deus, né? O que faz da gente não ir para a morte com as críticas? A gente usar essas para um crescimento, né? Em contrapartida, a gente recebe alguns elogios também e muitos desses elogios, se a gente também não souber dosar, se a gente não souber equalizar eles, a gente acaba caindo também. Então, a palavra, ela não precisa ser exclusivamente ruim para te levar para o abismo. Ela pode ser boa e que vai também te levar para o abismo. E a palavra ruim, ela não necessariamente vai te levar à morte, à destruição. Ela pode te levar à vida, como diz o texto, se você bem utilizar, se você souber utilizar. E aí as palavras ditas pelo cônjuge, eu não te amo mais, você precisa entender um pouquinho delas, né? Tem cônjuge que vai dizer assim, eu não te amo mais, amando, mas ele percebe o seguinte, ele percebe que muitas vezes ele causou um dano terrível, então ele vai tentar ali de alguma forma tirar um pouco do peso da responsabilidade e fazer com que você siga a vida e não fique tão triste. Então ele vai dizer, não, eu não te amo mais, é melhor você arrumar alguém para a tua vida, porque daí ele tira um pouquinho da responsabilidade sobre os ombros dele e ele acaba na mente distorcida dele, fazendo com que você siga a tua vida, encontre uma outra pessoa e seja feliz, já que ele não conseguiu te fazer feliz. Na mente distorcida de alguém que está opresso e vivendo as próprias paixões, as próprias concupiscências, isso faz muito sentido. Não faz muito sentido para nós, né? Se alguém ama, então tem que cuidar, tem que zelar. Mas na mente distorcida deles fazem muito sentido. Então quando a gente ouve um eu não te amo mais, a gente não pode se fixar nas palavras eu não te amo. A gente precisa entender o porquê que aquelas palavras estão sendo expressadas, né? O que está por detrás daquelas palavras. Tem muitos homens, muitas mulheres que vão dizer, olha, eu não te quero mais, mas querendo estar com você, tendo o interesse de estar com você, mas ele já causou tanta dor que ele tem medo de causar mais dores ainda, então ele vai tomar na mente dele uma atitude altruísta, liberando você para um novo relacionamento, para que ele fique um pouquinho mais aliviado. Ele vai te perder, não é o que ele queria, mas ele acaba tendo um alívio em contraposição ao que ele está te dizendo, tá? Então, a gente precisa entender, eu tenho nojo de você, eu não quero mais saber de você. Muitas vezes ele quer saber de você. Muitas vezes o pensamento dele é simplesmente te dar um respiro.
né? Ou ele está muito magoado com você e ele quer te ferir de alguma forma. Ele quer te ferir. Então não é que ele não ama, ele quer usar aquelas palavras para te fazer sangrar mesmo, para te fazer machucar. Às vezes ele até te culpa por estar nessa situação e não conseguir sair, e aí ele vai usar dessas palavras para te machucar, para te ferir. Às vezes ele está preocupado com a questão dos filhos e ele não consegue dar o carinho, o amor que ele deve dar aos filhos, então ele vai usar destas palavras para te ferir. A questão é, o que você vai fazer destas palavras? As palavras ruins, queridos, você precisa transformar num degrau para você crescer. Lembra das críticas? As críticas vêm. Se foram críticas desconstrutivas, querido, você precisa ignorá-las. Se forem críticas construtivas, você precisa melhorar. Então, quando o marido diz eu não te amo mais, querido, você precisa entender o seguinte: o sentimento dele foi suplantado. Ele amava pelo sentimento e agora o sentimento ele foi mudado por outros desejos. Algo pesou mais do que o que ele sentia por você. E neste momento ele está vivendo o que pesou mais. Mas isso não significa que ele não tenha sentimentos por você, não significa que ele não pense em você, não significa que ele não te queira de verdade. Significa que neste momento, outro lado está pesando mais. E o que você precisa fazer? Você precisa libertar. Deus, por exemplo, criou o ser humano para servir a Ele, para glorificar a Ele, para louvá-lo. Foi para isso que o ser humano foi criado. E a natureza pecaminosa do ser humano suplantou esse dever de ofício de todo o ser humano. Suplantou isso. Hoje o homem e a mulher vivem para os seus próprios desejos, suas próprias paixões, concupiscências. Mas nós somos criados para louvor da glória do nosso Deus. Por Ele, para Ele e por meio dele. Todas as coisas, inclusive nós, fomos feitos. E se nós não estamos fazendo, querido, é porque outra natureza tomou conta de nós e não a divina. E sabe o que Cristo veio fazer? Fazer um sacrifício para nos levar de volta. E sabe quando você ouve então do teu marido eu não te amo mais? Você precisa fazer um sacrifício, né, entre aspas, para levar ou para trazer o teu marido e a tua esposa de volta. Qual que é esse sacrifício? É a busca, é a entrega, é o esperar, é estar ali sem se envolver com ninguém, estar pronto a perdoar, a recepcionar o marido e a esposa que tanto errou contigo. Este é o sacrifício que você precisa fazer. A tua busca em Deus e também todo o trabalho de você se aperfeiçoar no perdão, no trato com o teu esposo, com a tua esposa, na mudança das tuas atitudes práticas do dia a dia, como você coordena a casa, como você administra finanças. Este é o sacrifício que você precisa fazer para então trazer o teu marido de volta, a tua esposa de volta. E aí tirar ele, livrar ele dos desejos pecaminosos, das paixões que ele está vivendo, da opressão maligna, da opressão de Satanás. E então ele enxergue com clareza para que ele foi feito, para que vocês casaram, para que um pudesse amar o outro, para que um pudesse cuidar do outro. É por isso que nós somos uma família. A Bíblia vai dizer bom ser dois, porque caindo um, o outro ajuda a levantar. A gente precisa viver a palavra de Cristo sobre as nossas vidas. A gente precisa viver o amor de Cristo sobre as nossas vidas e manifestar este amor para outras pessoas. E quem mais próximo de nós que os da nossa própria família, para que a gente possa manifestar este amor que Cristo manifestou por nós. Entenda, teu marido hoje está dizendo que não te ama por diversos motivos. Por diversos motivos. Mas ainda existe lá dentro um sentimento, ainda que pequenininho, ainda que encoberto, mas existe. Teu marido ainda te ama e vai amar com o amor perfeito, o amor de 1 Coríntios 13, o amor que supera as dificuldades, que passa por cima dos problemas, mas que não abandona. Teu marido vai te amar da maneira como tem que ser. Tua esposa vai te amar da forma como tem que ser. A questão é, hoje, você diz que ama. Você ama realmente?
Porque é muito fácil a gente dizer que ama, né? Tem até uma parábola onde o pai pede aos dois filhos: filho, vá arar a terra. Um deles diz: eu vou, mas não vai. O outro diz: não, pai, pode deixar, eu não vou não, mas acaba indo. Então a gente precisa ter o seguinte norte, Teu marido hoje está dizendo que não te ama, mas deixa ele ser livre dessa sujeira toda que ele está vivendo, e você precisa trabalhar para que ele seja livre dessa sujeira, orando, intercedendo, buscando, clamando, entregando a sua vida ao Senhor, e aí ele será livre dessa sujeira e ele vai te amar. Ele vai voltar a te amar. Agora, a questão toda é, você que hoje diz: eu não queria a separação, eu não queria o divórcio, eu não queria o afastamento, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa. Ama mesmo? Ama mesmo? Você luta? Você batalha para que haja restauração do seu casamento? Ou você é daquela pessoa que ama, mas que já desistiu, que já não quer mais, que deixa para lá já que ele não ama? O teu amor, ele é condicionado a alguém te amar de volta? Ou o teu amor é o de 1 Coríntios 13, que suporta, até mesmo quando alguém não está conseguindo te amar, porque tem muita sujeira em cima deste amor, deste sentimento? Amados, está na hora da gente olhar para a palavra do Senhor. A morte e a vida estão no poder da palavra, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Querido, utilize bem as palavras que são dadas a você. Não só as boas, mas também as ruins. As ruins servem de alerta para você corrigir aquilo que está errado. As ruins servem de alerta para você não fixar apenas na palavra, mas no que está por detrás desta palavra, e então enxergar contra quem e como você deve lutar. Que Deus abençoe a tua vida, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!